Temos lido aqui um texto bastante conhecido, que se encontra lá na Epístola aos Hebreus. Essa epístola, o autor ele não é identificado, mesmo nós entendemos e percebendo que foi alguém muito parecido, né, com as cartas de Paulo, mas nós não podemos afirmar que foi Paulo, porque a palavra não nos autoriza a fazer esta afirmação, mas são palavras muito idênticas com as palavras de Paulo. Porém, como já foi dito, nós não podemos afirmar, porque nós identificamos as pessoas pela palavra, pela voz, né? Nós vemos isso quando Pedro foi identificado pela sua voz, pela palavra que ele falava. Quando Jesus foi preso, ele estava ali diante daquelas pessoas que prenderam Jesus, e Pedro estava ali seguindo Jesus de longe, né? E nós entendemos que Pedro falava alguma coisa, né? E teve uma pessoa que estava bem pertinho de Pedro e disse: você é um deles também. Você é um deles também. Ele disse: não sou, eu não conheço nem esse homem. Mas a pessoa que identificou Pedro pela palavra disse: a tua voz, a tua palavra está te identificando que você é um deles. Então, meus irmãos, as pessoas são identificadas pela voz, pela palavra, né? A forma da pessoa falar, né? Pode ter muitas irmãs aí, mas se a irmã vier a falar, eu não preciso nem ver ela, já identifico ela pela voz dela, né? Não é assim mesmo? Então, as pessoas são identificadas pela voz. Vemos isso também quando Jesus ressuscitou, né? Quando Maria foi ao túmulo de Jesus e ela se deparou com aqueles dois anjos e ela teve algumas comunicações com aqueles dois anjos, né? E mais adiante, se nós acompanhar a leitura, João capítulo número 20, a partir do verso 14, quando Jesus disse assim, Maria, ela lembrou-se que era Jesus, identificou Jesus pela voz, né? Parece que eu estou ouvindo aquela voz, quando Jesus disse Maria, chamou a atenção de Maria, né? Ela disse, Raboni, quer dizer, meu Senhor, né? Jesus. Então, meus irmãos, a epístola aos Hebreus, são palavras muito identificadas com Paulo, mas nós não podemos afirmar. Epístola aos Hebreus, é só um parênteses aqui, irmãos. Eu sei que a maioria dos irmãos sabe, né? Alguns dizem epístola, outros dizem cartas. Eu já vi até alguns irmãos fazendo esse questionamento. Na minha Bíblia não tem carta, tem epístola. Mas nós entendemos que carta e epístola são a mesma coisa, o mesmo significado. Eu sei que tem algumas professoras aqui, né? Pode até nos corrigir, nossa irmã está ali, professora, né? Aqui também tem algumas irmãs, né? Porque epístola e carta são a mesma coisa, com uma pequena diferença. A carta é mais pessoal e a epístola é mais abrangente. Mas se os irmãos, que quando for ler a palavra do Senhor, falar carta ou epístola, todas as duas palavras estão corretas. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu já presenciei, escutei, irmão dizendo, na minha Bíblia não tem carta, tem epístola. Mas é a mesma coisa, meus irmãos, né? Tanto quem diz carta está certo, como também quem diz epístola também está certo. É só um parênteses aqui, eu sei que a maioria absoluta aqui entende isso, né? Mas se faz preciso fazer esta afirmação, porque eu presenciei, vi com meus olhos e ouvi com meus ouvidos. Então,
só fazendo esta observação. Então, meus irmãos, nós lemos Epístola aos Hebreus, capítulo 12, um texto bastante conhecido, que fala sobre a perseverança em meio às provações. Quem é que não passa por provações? Todos nós passamos por provações, as mais variadas possíveis, mas precisamos entender, que precisamos ser perseverante em meio às provações, às perseguições, muitas das vezes, as incompreensões, muitas das vezes, precisamos ser perseverantes. Então, meus irmãos, para nós entendermos este capítulo 12 de Hebreus, se faz necessário nós voltar um pouquinho para o capítulo de número 11. Porque o capítulo 12, ele inicia com a palavra portanto. Portanto, nós também. E esta palavra, portanto, é uma conjunção conclusiva, que faz ligação entre um texto e outro. Quando diz assim, portanto, é porque foi dito algo anteriormente. Então, nós precisamos voltar um pouquinho para o capítulo de número 11. Que o capítulo 11, que é o capítulo identificado pelo capítulo da fé. Capítulo 11, o verso 1, ele vai explicar o que é a fé. Ele explica o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não veem. Então aqui, ele começa explicando o que é a fé. Capítulo 11, o verso 1. E ele vai discorrendo para o verso 2, dizendo que, por meio da fé, os antigos alcançaram o testemunho. E ele vai, verso 3, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Estudo falando sobre a fé. Como é que nós entendemos isso? Através da própria palavra de Deus, através da fé. E o verso 4 ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. O verso 5, o verso 6 diz, sem fé é impossível de agradar a Deus. Porque para alguém se aproximar de Deus, precisa ter fé que Ele existe. Como é que a pessoa vai se aproximar de Deus sem ter a fé, a convicção que Ele existe? Não tem como agradar a Deus. E o verso 7 diz que pela fé Noé, divinamente avisado, preparou a arca para a salvação da sua família. O verso 8 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. E o verso 24 diz, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o verso 30 diz que pela fé caíram os muros de Jericó. Verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Tudo fazendo referência sobre a fé. E no verso 13, diz que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino. Então, isso tudo está registrado no capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus. E o verso 39 diz, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé,
não alcançaram a promessa. Todos esses heróis, que é considerado como a galeria dos heróis da fé, todos estes, né, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, morreram, mas morreram crendo, né, que no tempo certo Deus ia cumprir todas aquelas promessas que eles receberam de Deus. Promessas que receberam em vida e promessas que irão ainda receber no futuro. Né? E o escritor ele termina o capítulo 11 e continua no capítulo número 12. É como se fosse uma continuação. É por isso que ele inicia o capítulo 12 com esta expressão, portanto. Aqui, essa primeira parte desse versículo, o escritor, ele se inclui também. Né? Quando ele diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Né? Então, o próprio escritor, ele se incluiu aqui também, quando ele disse nós, né? Terceira pessoa do plural, né? Nós também. Deixemos, olha aí, mais uma vez, ele se incluindo também, deixemos todo o embaraço, né? Todo o embaraço. Nós sabemos que na nossa trajetória aqui na Terra, né, nós vamos caminhando e muitas das vezes, né, nós vamos se embaraçando com algumas coisas, porque o embaraço ele começa com as mínimas coisas até uma proporção maior. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu não sei o grau de embaraçamento que o escritor estava incluído aqui, mas ele disse que nós também deixemos todo o embaraço. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O embaraço, muitas das vezes, ele vem de forma sutil, que a pessoa nem percebe que está sendo embaraçada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos isso como aconteceu com o salmista Asaf. Salmo de número 73, você pode conferir aí na sua Bíblia, que está escrito. Salmo 73 e o verso 3. Né? Que o salmista ali, ele estava se embaraçando com algumas coisas. Né? E uma das coisas que estava embaraçando o salmista era a inveja. Né? Salmo 73, o verso 3. Diz que ele mesmo foi se embaraçando pouco a pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Foi se embaraçando pouco a pouco, brincando. Tem pessoas que brincam, né, irmã Lu, de ser crente, né? Brinca com o pecado, brinca com Deus, brinca com o inimigo e vai se embaraçando pouco a pouco. Quando menos percebe, está todo embaraçado, sem saída. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sansão, ele começou a se embaraçar, brincando. Não, a minha força está nos cabelos. Se você fazer uma trança, eu perco as minhas forças. Se você me prender numa estaca, eu perco as minhas forças. E pouco a pouco vemos ali Sansão se embaraçando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos hoje a correção da palavra de Deus. Deus é aquele que nos livra de todo e qualquer laço, como está escrito lá no Salmo 91. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é quem pode nos livrar de todo embaraço, de todo laço. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo número 2, o verso 4, ele diz que ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida. Por quê? Para agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, quando alguém se embaraça com as coisas desta vida, ele está desagradando ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o escritor ele disse, deixemos todo o embaraço, né? Louvado seja Deus.
Pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixemos todo o embaraço, né? Aqui ele faz distinção de embaraço e pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o embaraço ainda não é o pecado, mas é uma porta aberta para o pecado. Louvado seja Deus. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. Então, o escritor lhe disse: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Gênesis capítulo de número 4, verso 7, a parte B, quando Deus deu aquela sentença para Caim, ele disse: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas a ti convém dominá-lo. Então, meus irmãos, o pecado está mais perto do que nós imaginamos, buscando somente uma oportunidade para entrar, né? Para a pessoa aderir a ele. Mas nós temos a segurança, né? O amparo da palavra de Deus e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, para não ceder ao pecado. Diz a palavra de Deus que nós devemos resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Então o pecado está mais perto do que imaginamos. Em Romanos capítulo 8, verso 14, 6 e 14, perdão, está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós. É a parte A. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Nós temos dono, né? Quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Louvado seja Deus. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, né? Só podemos, né, prosseguir na nossa caminhada com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós pereceremos. Se nós olharmos para o ser humano, nós pereceremos. Se olharmos para as dificuldades, para as circunstâncias, com certeza nós naufragaremos. Mas se nós mantermos os nossos olhos em Jesus, nós seremos vitoriosos. Louvado seja Deus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Mais uma vez aqui nós identificamos o salmista Asaf, né? Ele começou a olhar, né, para a prosperidade dos ricos, né? Olhando para a prosperidade dos ricos. E não é muito diferente nos nossos dias. Muitos cristãos até murmuram, porque vivem uma situação, né, aquém a qual ela desejava, né? Louvado seja Deus. Olha para as pessoas bem-sucedidas na vida, as pessoas ricas, as pessoas abastadas, e muitas das vezes entra pelo caminho da murmuração. Já vi gente dizer: não vale a pena ser crente, para viver uma vida dessa. Fulano que é ímpio, tem isso, tem aquilo, e eu não tenho. Louvado seja Deus. Ele está no mesmo caminho do salmista Asaf. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que quase que ele escorregava. Louvado seja Deus. Mas nesta noite, a palavra do Senhor nos orienta, nos recomenda que nós devemos olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Vemos também, lá em Gênesis capítulo de número 3 e o verso 6, que Eva estava olhando na direção errada. Louvado seja Deus. Os olhos de Eva estavam firmemente naquela
árvore que o Senhor disse que não era para ela comer. E ela começou a admirar aquela árvore, né, aquele fruto. Gênesis capítulo 3, verso 6. Começou a admirar, desejou e comeu aquele fruto que Deus disse que não era para comer. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Louvado seja Deus. Por quê? Tirou os olhos, né, da palavra que Deus tinha afirmado. Entrou pelo caminho da desobediência, porque tirou os olhos do Criador e colocou naquilo que perece. Né? Louvado seja o nome do Senhor. No alimento, né? Porque tirou os olhos do Criador. Então Eva entrou por este caminho, porque olhou na direção errada. Louvado seja, estava olhando para a direção errada e entrou pelo caminho da desobediência. Vemos também o que aconteceu com Davi. Segundo Samuel, capítulo número 11, uma leitura bastante conhecida de todos nós, que Davi, ele começou também a olhar para a direção errada. E foi fatal para a vida de Davi. Né? Cometeu o pecado terrível que ficou marcado para toda a sua história e de toda a sua família, porque estava olhando na direção errada. Louvado seja o nome do Senhor. Estava num ambiente que não era para estar, e ainda mais olhando na direção errada. Será que isso aconteceu somente com Davi? Não é possível acontecer que também conosco? Sim. Louvado seja Deus, porque nós não somos melhores do que os santos do Antigo Testamento, não. Nós estamos sujeitos às mesmas consequências se entrarmos pelo caminho da desobediência também. Louvado seja Deus. Mas nós temos, né, o Consolador, que nos orienta, que nos guia, né? E precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando alguém é sensível à voz do Espírito Santo, ele não peca, não desobedece. Louvado seja Deus, porque está sensível à voz do Espírito Santo. Ele olha para Jesus e não na direção errada. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, né, tomar posse dessa palavra, aplicar no nosso coração e por ela viver todos os dias das nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Seguir o exemplo de todos esses autores do capítulo número 11, né? Essas testemunhas, né? Louvado seja Deus. E deixar todo o embaraço, né? Deixar todo o pecado, né? E olhar somente para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude e nos guarde, para que nós não entremos por este caminho, né, de olhar na direção errada e deixar que o embaraço nos aprisione. Louvado seja Deus. Mas nós temos a espada do Espírito para cortar todo e qualquer laço que queira nos aprisionar. Louvado seja Deus. Que Deus nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.